Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos e hoje a gente vai conversar sobre o modelo atômico de Dalton, que é o modelo atômico da bola de bilhar. Assim, antes a gente vai fazer uma breve introdução aí para saber quem foi Dalton, né? Então, Dalton foi químico, meteorologista e físico britânico. Ele é considerado o fundador da teoria atômica moderna. Ele nasceu em Huddersfield. Eu acho que assim se pronuncia, mas se não for, peço desculpas. Wakefield, Cumberland, em 6 de setembro de 1766. Ele nasceu de 1766 a 1844. Né? E ele faleceu no dia 27 de julho do ano de 1844. Então ele teve já, de início, ele demonstrou vocação para o magistério e ele dedicou toda a sua vida ao ensino e à pesquisa. Então, porém, o que a gente tem que levar em consideração para poder entender a teoria atômica de Dalton? Toda a limitação que existia na época. Né? Então, assim, hoje a gente consegue, qualquer pessoa consegue entender que o átomo, né, não tem nada a ver com o que Dalton propôs. Porém, o que a gente precisa levar em consideração? Todas as limitações técnicas da época. E assim, Dalton foi o primeiro a falar no átomo. Nunca ninguém tinha falado sobre isso. Ele tem um papel muito relevante para a história. Porém, é claro, né, que a gente entende que o modelo atômico dele tem toda a limitação, né? E o porquê dessa limitação foi o que eu falei. Mas foi uma excepcional contribuição que Dalton teve para a história da ciência, para a história e evolução da química. Então, Dalton, ele propôs a teoria no ano de 1808, tá? O que estava acontecendo na época que chegou ao ponto de Dalton ter que... foi Dalton, assim, né? Mas o porquê foi Dalton, eu não pesquisei esse ponto, mas alguém teria que fazer, bolar esse início, né? Dar esse pontapé inicial para entender a estrutura atômica. E o que levou os méritos aí, que está nos livros com esse mérito, é Dalton. E o que estava acontecendo na época era o seguinte: existiam várias lacunas, né? Você tinha um bom conhecimento sobre o comportamento da matéria, então esse conhecimento se devia aos trabalhos de Lavoisier, Proust e vários outros cientistas, né? Então, todos eles, através do trabalho de todos eles, a gente sabia bem o comportamento da matéria na época. A questão da lei da conservação da massa, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sabe quem falou isso? Deixa aí nos comentários se você sabe quem foi e qual lei, de qual lei é essa frase, exemplifica qual lei. Então você tinha isso, você tinha todo esse conhecimento do comportamento da matéria, sabia os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, enfim, mas muita coisa não conseguiam explicar. Então tinha uma necessidade de um modelo estrutural, um modelo atômico, para dar pelo menos um pontapé inicial à resposta de todas as questões que existiam na época. Que era, por exemplo, por que os elementos não se decompõem produzindo outras espécies de matéria? Era um questionamento da época. Por que os compostos, ao se decomporem, produzem outras espécies de matéria? Por que a massa não varia numa transformação química em ambiente fechado? Isso daqui até porque os compostos, ao se decomporem, produzem outras espécies de matéria, a gente já consegue explicar, né? Porque isso daqui depende da interação entre os átomos, entre os elementos em si.
Porque um composto apresenta sempre a mesma composição em massa. Porque o número de elementos é reduzido e de compostos chega a milhões. Hoje é relativamente fácil da gente entender isso, né? Só que tá certo que na época também tem muitos elementos químicos que a gente sabe que existe hoje, na época não desconhecia, né, a existência deles. Então, mediante esses questionamentos e vários outros, começou a ter uma necessidade de desenvolver um modelo atômico. Né? Então, faltava essa teoria que pudesse justificar todas as constatações nos experimentos que existiam na época. Mas e aí? Né? Como é que foi esse desenrolar? Então, não tem muito esse desenrolar descrito, mas Dalton chegou e começou a dar forma para essa teoria, né? Que ganhou o nome de teoria atômica de Dalton, também conhecida como modelo da bola de bilhar. Por que modelo da bola de bilhar? Porque para Dalton, toda espécie de matéria era formada de átomo. E o que seria o átomo? Seria a menor partícula da matéria. Então, o átomo seria uma partícula maciça, indivisível e indestrutível. Por isso, o modelo bola de bilhar. A partir disso, começou a pensar na estrutura atômica. Tá? Isso ficou enraizado para a gente. Enraizado não é a palavra certa, ficou um marco como pontapé inicial para toda a teoria atômica. Dalton ainda colocou que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas propriedades. Os átomos de elementos diferentes possuem propriedades físicas químicas diferentes. E um composto é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos que se unem entre si em várias proporções simples. Cada um guarda sua identidade química. Então é por isso que existia várias substâncias, como é colocado nesse slide aqui. Porque o número de elementos é reduzido e de compostos chega a milhões. Além de hoje a gente saber que existe vários elementos mais do que eles conheciam na época, Dalton ele colocou e explicou que cada composto é formado pela combinação de vários átomos que se unem em si em várias proporções. Então, em um exemplo disso, O2, oxigênio e o ozônio. Oxigênio é uma coisa, ozônio é outra. O que difere é a proporção. Ambos são gás, né? Ambos são gases. Mas o que difere os dois é a proporção de oxigênio neles. Tá? Através de Dalton, permitiu esse nível de entendimento. E a gente entender qual é a estrutura do átomo e a gente chegar a ter condições de desenvolver outros modelos. Posterior a Dalton, a gente teve Thomson, que aí já começa o nível de experimento. Né? Aqui, para Dalton chegar a esse modelo atômico, não houve experimentos, tá? Fora os experimentos que já existiam para dar todo o entendimento que existia da matéria. Então, como eu falei, precisava de uma teoria para justificar as constatações. Agora, esse modelo de átomo de Dalton não teve constatação. Ele colocou aquilo e a partir dessas colocações de Dalton começou uma série de outros questionamentos. E esse modelo atômico de Dalton passou a ser melhorado com Thomson. Thomson, através de um experimento baseado em raios catódicos, ele desenvolveu uma outra teoria atômica que falava
que existia sim uma divisão do átomo, e essa divisão, inicialmente, seriam os elétrons. Então, através dos experimentos de raios catódicos, Thomson viu que o átomo ele pode ser divisível. E Thomson definiu que o átomo seria teria cargas negativas incrustadas em uma massa positiva. E a esse modelo foi dado o nome de pudim de passas. Já existe vídeo no canal falando sobre o modelo atômico de Thomson. Peço que vocês vejam esse vídeo. Inicialmente é um vídeo simples, com o passar dos dias eu vou aprofundando mais em conhecimento para vocês. Tá? Se esse vídeo agregou em alguma coisa para você, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Não perca o vídeo da semana que vem, que a gente vai dar continuidade nessas questões da estrutura atômica e dos modelos atômicos. Falaremos mais um pouco sobre o modelo atômico de Thomson, apesar de já ter vídeo no canal falando sobre o modelo de Thomson. E vamos afunilando, falando sobre Rutherford, sobre Bohr, e assim evoluindo, assim enriquecendo o conhecimento de vocês e ajudando no aprendizado de você que tem interesse na química como ciência. E se você quer entender a natureza também, esse daqui é o canal que você deve se inscrever. Um grande abraço. Meu muito obrigado por você ficar até aqui no vídeo e até o próximo vídeo.